Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para falar dessa parceria linda da Casa Balduco com o Instituto Fazendo História. Nesse dia de doar, todo mundo refletindo um pouquinho como é que a gente consegue doar, o que a gente pode fazer para transformar ali o nosso entorno, a nossa vizinhança e principalmente a sociedade. E esse papo agora é imperdível, como todos os outros que a gente já teve aqui ao longo desse dia tão especial, é com a juíza Andréa Pachá. Eu já vou chamar aqui a Andréa, deixa eu procurá-la por aqui na minha listinha. É um privilégio falar com ela. Uma mulher muito potente, que usa a voz para questionar, né, o que a gente anda fazendo pela nossa sociedade. Já enviei uma solicitação. Ela já vai se conectar também, ela vai aceitar. E eu já agradeço a todos que estão aqui com a gente. Andréa, que delícia! Oi, Renata, prazer falar com você. Prazer é nosso, prazer enorme. Eu falei, né? Eu tietei um pouquinho, André, fora do ar, né? Eu sou uma consumidora dos seus textos, dos seus comentários. É muito bom. E, Andréa, e você se apresenta aqui no seu Instagram como antirracista, escritora, juíza e comentarista do jornal O Globo e da rádio CBN Rio, né? Fala um pouquinho de você, para quem não te conhece, fala um pouco do seu trabalho, escritora, 3 livros muito sensíveis publicados. Conta um pouquinho aqui pra gente, para quem está te conhecendo agora. Bom, Renata, eu sou juíza há 26 anos no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio. Nesse período eu trabalhei mais de 20 anos com o direito das famílias e com concessões. Durante 2 anos eu fui conselheira do Conselho Nacional de Justiça, de 2007 a 2009, e enquanto eu era conselheira, construí o Cadastro Nacional de Instituição, eu coordenei esse trabalho, cuidei da implantação das varas de violência contra a mulher no Brasil todo, e trabalhava também na coordenação dos trabalhos de conciliação. A mediação ainda era muito incipiente, mas os trabalhos de conciliação. E, paralelo a isso, eu sempre escrevi. Antes de ser juiz, eu era roteirista de cinema, fui produtora de teatro. E voltar a escrever ficção a partir do olhar que a magistratura me trouxe foi uma experiência muito rica, porque eu consegui conversar com pessoas que nem sonhavam o que acontecia nos tribunais ou tinham muita curiosidade sobre a vida na justiça. E foi uma experiência muito bacana ter escrito esses livros. Um deles virou uma série no Fantástico, o outro foi adaptado para o teatro. E eu gosto de escrever porque parece que o mundo fica mais fácil de ser compreendido a partir da palavra. Então, é nesse sentido. E sempre fui muito preocupada em estabelecer um canal de comunicação da minha função como juiz e da sociedade, porque eu não vejo outra forma de legitimação do meu trabalho senão pela compreensão. Se a população não conhece o judiciário, se esse poder é um poder misterioso, secreto, incompreensível, possivelmente a população não vai nem querer chegar à justiça, porque é um mal-estar, né? Ninguém vai à justiça porque quer, vai porque precisa. Então, a minha tentativa é essa, escrevendo no Globo, falando na CBN toda semana, é buscar canais de aproximação. E o antirracista, que eu incluí esse ano na minha apresentação, foi a partir da compreensão que eu tive pessoalmente do quanto eu era racista. Porque eu passei a vida inteira fazendo um discurso de que, ou pelo menos tendo a percepção de que eu não era racista, porque eu compreendia a igualdade, porque eu tinha amigos pretos, porque eu achava que a igualdade era natural, até compreender que não é, e que mais do que não ter subjetivamente um sentimento de preconceito, de racismo, a nossa estrutura é racista. Então, é uma forma de eu o tempo todo ficar cuidadosa com a minha maneira de atuar, para não subtrair a voz de ninguém, para não falar no lugar de ninguém. E isso foi um aprendizado, e eu tive, assim, excelentes professoras esse ano, sabe? Eu passei um bom tempo conversando com Vilma Piedade, que escreveu um livro sobre dororidade. Eu li muito Conceição Evaristo. Eu estou num processo, Lélia, eu estou num processo de
de formação, de compreensão, e aí a gente vê o buraco que existe na nossa formação para enxergar o tamanho da desigualdade e o tamanho do racismo que nos estrutura. Não, é muito bom, porque a partir da sua experiência toda, né, outro dia a gente estava conversando, você me disse que passou quase 20 anos como juíza da família, né? Eu queria saber de você, o que você viu de evolução, a despeito de a gente parece estarmos num retrocesso, né? O que você enxergou de evolução nesses 20 anos em termos de família, de diversidade, de novas configurações, Andréa? Eu acompanhar as transformações familiares numa vara de família foi uma experiência muito interessante, porque assim as mudanças acontecem, independentemente da nossa vontade. Então, é ótimo perceber o quanto o nosso processo evolutivo é potente. O que nós vivemos hoje é uma resistência a esse processo de evolução, a essa democratização desse espaço. Até 1988, os filhos eram tratados de forma diferente. Um filho adotado tinha essa classificação, ele não tinha direito a alguns direitos que o filho legítimo tinha. Então, você classificava, você adjetivava a relação de parentalidade, a filiação. E você tinha um abismo na relação de igualdade entre o casal. As mulheres eram submissas aos maridos, a família tinha chefe. O divórcio só chegou no Brasil em 1977. Então, são muitas resistências à mudança, mas a mudança vem. E democracia e liberdade fazem barulho, isso assusta um pouco. Então, a gente vê essa tentativa de aprisionar as famílias a um modelo tradicional de pai, mãe e filhos, como se o afeto coubesse nessa prateleira. Só que as relações vão se organizando de outra forma. E o que o Estado precisa fazer nesse contexto é respeitar essas transformações e garantir direitos para essas conformações. Então, você tem inúmeras famílias formadas só com mãe e filho. Você não tem pai nessa história, os pais não registram os filhos, essas mães cuidam dos filhos, muitas vezes na companhia das avós. Então, você tem famílias ampliadas de avós, mães e filhos. Você tem famílias homoafetivas que têm direitos e têm reconhecimento jurídico. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta o casamento de pessoas do mesmo sexo. Você tem famílias de irmãos que resolvem viver juntos, que um cuida do outro, e aquele patrimônio é destinado para o núcleo familiar. Na hora de você pensar na proteção, quando você pensar em não poder penhorar um determinado bem, você vai dizer que aquilo não é uma família. Então, é importante respeitar as mudanças e entender que a liberdade, quando é consistente, é no barulho que ela acontece. Então, é natural que as divergências aconteçam, mas jamais pensar em voltar a um modelo de submissão onde um mandava, o outro obedecia, onde as crianças, os adolescentes e os idosos não eram sujeitos, eram objeto, eram tratados como coisas, não tinham direito, não tinham voz. Eu sou uma entusiasta dessas relações, dessas novas formatações, mas também entendo, Renata, que a gente vive um momento social muito complicado, não só pela tentativa de retrocesso, mas também porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade de consumo. É uma sociedade que estimula o prazer a qualquer preço, a felicidade obrigatória, o egoísmo, e o outro passa a ser objeto do teu prazer, não é sujeito do teu afeto. Então, é um desafio para nós que vivemos nesse tempo escolher quais são os valores que devem nos estruturar, quais são os valores que devem ser protegidos pelo Estado e quais são as famílias que a gente deve proteger sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de exclusão, porque toda exclusão causa dano e exclui, né, a possibilidade da pessoa participar democraticamente do Estado.
Qualquer tipo de formatação, de padronização, né? Se a gente falar de cor, de religião, se a gente falar de corpo, modelo, se a gente falar de família, né? A gente está aqui nesse dia, é super especial, né? O Dia de Doar é um movimento mundial que foi, na verdade, concebido a partir de uma tentativa de uma consciência um pouco mais aberta sobre o que a gente está fazendo aqui nesse mundão, né? Então, ela sempre acontece na terça-feira seguinte a Black Friday, que é a data do consumo, né? As pessoas compram, elas não sabem nem o que elas estão comprando, elas não precisam daquilo, mas tem ali aquele momento, aquele frisson. E depois, então, vem um convite para que as pessoas reflitam, né? Mas o que eu estou fazendo? Que exageros são esses? Então, Giving Tuesday, que é um movimento que começou nos Estados Unidos, em que lá a filantropia acontece, né? Também a despeito de todas as maluquices que acontecem ali naquele país. Hoje é um dia para a gente refletir. Então, a gente convidou algumas pessoas que fazem parte desse contexto de acolhimento, de troca, de aprendizado mútuo, né? Então, eu tenho um prazer enorme de continuar sendo, de certa forma, uma porta-voz dessa parceria do Instituto Fazendo História com a Casa Balduco. Entrou para nos reforçar nessa missão aqui nesse ano. A editora MOL também, que tem uma visão social, de mundo, de transformação, e sabe que só vai estar bom quando tiver bom para todo mundo, né? Então, esse acolhimento, ele também se dá, né, Andréa, a partir da diversidade. E quanto mais a gente olhar para o mundo de forma geral e entender todas as cores, no sentido de cores figurado e literal, melhor a gente vai ser, acho que vai explicando muita coisa e vai nos fazendo questionar também as nossas posturas, como, por exemplo, aconteceu com você em relação ao racismo, que eu obviamente, me enfio aí também nessa categoria, né? Quanto mais diversos formos e as nossas educações forem, eu acho que mais a gente também entende, compreende o outro, né? Com certeza, o exercício da empatia pressupõe essa disposição de você tentar ouvir. E essa pandemia foi um período que me confrontou com essa necessidade diariamente, sabe? Foi muita solidão no começo, esse isolamento, de uma hora para outra, você não poder conviver fisicamente com os teus afetos, foi uma barra muito pesada. E especialmente porque a gente está acostumado a trabalhar e a lidar com pessoas que alimentam a forma da gente enxergar e perceber o mundo. Então, foi um momento muito difícil. Depois, a percepção também do quanto era fundamental escutar. No começo da pandemia, me convidavam para fazer algumas lives. Todo mundo muito ansioso, querendo falar. E eu passei, pelo menos, Renato, uns 5 meses quase em silêncio, sabe? Porque eu precisava muito ouvir. E quanto mais eu ouvia, mais eu percebia que ampliava o meu olhar, não só para os meus problemas, mas para a humanidade como um todo. A gente está vivendo num ambiente muito barulhento. Então, se tem uma síntese, uma imagem síntese que eu guardo dessa experiência trágica que a gente teve esse ano, foi aquela imagem do Papa Francisco sozinho no meio da Praça de São Pedro, celebrando uma missa, aquela praça que está sempre apinhada de gente barulhenta, de repente um silêncio. E aí eu percebi que esse silêncio do mundo ajuda a gente a ouvir o outro. Então foi uma experiência muito rica, eu não queria perder assim, o que eu senti com essa experiência e queria trazer isso para a minha vida, sabe? Porque foi uma transformação. Eu consigo perceber muito claramente o quanto a voz do outro hoje me diz respeito de uma forma muito mais integral. Então, para viver nesse mundo coletivamente, é claro que quantas mais forem as vozes, melhor vai ser esse mundo. A gente não vive num ambiente de exclusão, de intolerância, imaginando que é possível viver bem ou construir guetos ou se isolar do outro. E tem toda uma perspectiva, né, que não só humana, mas também que hoje você vê pessoas que trabalham com economia já indicam para isso. Quanto mais diversificado o ambiente, melhor economicamente. Quer dizer, o benefício é para todo mundo, não é só na perspectiva humana,
filosófica, religiosa, mas também na perspectiva material do mundo que a gente vive e que demanda esse tipo de comportamento, de compreensão. Até porque se as empresas não se mobilizarem, não se movimentarem nesse sentido, né? Tanto seus funcionários não topam mais qualquer coisa, as pessoas acabam enfrentando o mundão lá fora, querendo quebrar esse vínculo, porque não se sentem parte daquilo, não querem fazer parte de alguma coisa que não tenha um propósito. É meio batido, essa palavra é batida, mas ela é muito presente, né? E o consumidor, por sua vez, também cada vez mais exigindo algum tipo de linha de raciocínio que englobe tudo isso que a gente está tratando aqui, que tem a ver com humanidade, conceitos básicos, né? Como humanidade, como solidariedade, né? Fraternidade entre pessoas, irmãos de sangue ou não de sangue. Eu queria ouvir um pouquinho você, Andréa, sobre a questão constitucional mesmo de família, né? Eu fui olhar ali, anotei, claro que não vou guardar isso de cabeça, tem lá o artigo 226 da Constituição, que fala: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Não é verdade, infelizmente, né? A gente, quando lê a Constituição, fica com vontade de morar no Brasil da Constituição. Sim. A Constituição é tão rico em garantia de direito, em reconhecimento de direito não só individual, mas também coletivo. E quando ele estabelece que a família tem a proteção do Estado, e essa talvez seja a grande discussão do momento, quando se tenta fechar o conceito de família para excluir da proteção do Estado as famílias que não cabem nesse desenho, que é um desenho preconceituoso, é um desenho de exclusão, é porque o Estado garante determinadas políticas a núcleos familiares e não garante a quem não integra esse núcleo. Então, quando você pensa na Previdência, quando você pensa no direito à moradia, no direito à saúde, direito à educação, são muitos direitos que podem ser desenhados para a proteção da família. Então, que família é essa? Então, além da gente saber que o Estado protege a família, porque abstratamente a família é o núcleo, primeiro núcleo de convivência coletivo. Então, a origem de todo coletivo deriva da construção das famílias. Historicamente é assim. Antigamente, casamento não tinha nada a ver com amor, tinha a ver com economia e com política. Você juntava as terras e escolhia que família ia juntar com qual. Quando você traz o afeto para as relações familiares, você muda a forma de reconhecer uma família e você muda a forma da tutela do Estado acontecer de uma forma protetiva. Então, você precisa dizer que famílias são essas. E cada vez mais o judiciário tem sido muito firme no reconhecimento dos diversos grupos familiares que existem. E é importante ficar atento, porque se existe um movimento de avanço e de consolidação dos direitos e de reconhecimento dos direitos, também existe um movimento de retrocesso. Não existe aqui no Brasil, até hoje, uma lei que garanta o casamento de casais homoafetivos. Então, não existindo uma lei, o Conselho Nacional de Justiça normatizou por meio de uma resolução. É possível que o Congresso vote uma lei proibindo o casamento? É possível, mas também é possível que o Supremo julgue a constitucionalidade dessa lei. E o Supremo tem sido muito firme no princípio do não retrocesso social, no que diz respeito aos direitos fundamentais e garantias individuais. E é nisso que a gente precisa apostar, mas a sociedade precisa se organizar. Isso não é para ser imposto, isso é para ser compreendido. Porque é muito assustador quando você vê as reações de pessoas que querem subtrair direito dos outros, porque você fala assim, cara, o que você está perdendo? Como é que eu posso ficar indignada se alguém tem acesso a um direito? Você subtrair direito dos outros não deveria ser um prazer, nem uma missão, nem uma meta de quem quer que seja. Mas, infelizmente, a gente também vê esse movimento acontecendo. Então, a sociedade, claro, que por meio dos grupos sociais, por meio das empresas, tem que ter um compromisso com
o não retrocesso, com a vedação do retrocesso. A gente precisa andar para frente. Não cabe, em 2020, quer dizer, século XXI, a gente está aqui discutindo se sexualidade dos outros, orientação sexual, identidade, não cabe igualdade de homens e mulheres, se mulheres podem ser mortas no número que estão sendo mortas, se uma menina que é estuprada aos 10 anos pode ou não pode fazer um aborto, essas questões são questões que já eram para estar superadas. A gente não deveria ocupar o nosso tempo, nesse momento, discutindo se a Terra é plana, se a Terra não é plana. Isso aí é uma perda de tempo, uma perda de energia, e isso sim um retrocesso. A gente parece que fica aprisionado nessa teia. Então, vamos pensar para frente, sabe? O que nesse contexto é possível fazer? Reconhecer esses direitos sempre. E eu acho que então, o judiciário tem atuado firmemente, sabe? Não, e essa evolução já se deu, já aconteceu, ela é universal, né? Exatamente, eu compartilho muito, é desesperador, é assustador, a gente está aqui falando de coisas óbvias, né? Olha, a pessoa é bacana, a pessoa é solidária, a pessoa é educada, a pessoa pensa no próximo, ela se solidariza, gente, é o mínimo, né? É isso. Mas isso tudo passa por educação, isso tudo passa por exemplos, isso passa por discursos parcimoniosos, né? A gente precisa tomar cuidado para não se enfiar também em discussões rasas, né, e partidárias, que é o que a gente vê muito hoje, aquele a esse, então se você acha isso, realmente uma perda de energia e é lamentável, né? Né, Renata, essa linguagem das redes acaba nos aprisionando, porque é uma linguagem que não é uma linguagem do diálogo, da compreensão, da humanidade, não é uma linguagem do confronto, a gente já sabe isso. Quer dizer, os algoritmos ganham dinheiro, que a gente é tudo sobre dinheiro, a gente está falando de dinheiro. Tanto faz a ideia, tanto faz. O negócio é o confronto é o que rende, é o que dá lucro. E aí se cria uma falsa percepção de liberdade, todo mundo fala o que quer. Todo mundo fala o que quer e não fala nada, todo mundo fala o que quer e não constrói nada, todo mundo fala o que quer e vai sendo paralisado pelo cansaço de uma linguagem que não é uma linguagem dialógica, é uma linguagem de silêncio, de paralisação. Então, é ficar atento para não cair nessa tentação de achar que a vida acontece nas redes sociais. Definitivamente não acontece. Porque a gente gasta de energia, né? Às vezes você vê um comentário, fica louco, meu Deus, mas que comentário é esse que é responder? Fala, não, deixa a pessoa brigar sozinha. Ainda falando da Constituição, André, eu separei aqui, tem alguns parágrafos, né? Tem 8 parágrafos que vem nesse artigo 226, e tem um que diz assim, é o terceiro. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Você já explicou um pouco que não existe uma lei, né, explicando ou garantindo o casamento de pessoas do mesmo sexo, né, do mesmo gênero. O Poder Judiciário avança, que bom, a passos largos, está ali ao lado das resoluções, mas é isso, eu quero reforçar aqui, eu fiz questão de repetir o que você já disse, porque tem muita gente entrando, eu já agradeço a todos, não dá para falar, não dá para ler o comentário de todo mundo, que a gente tem aqui um tempo limite, mas eu agradeço demais e a live fica aqui disponível, depois a gente responde, a gente volta aqui com a Andréia, e a Andréia está sempre também pegando todas as informações e jogando por aí, refletindo em cima delas. Você acha que a gente tem alguma condição nesse momento, Andréa, de fazer algum tipo de pressão para que esteja na Constituição, para que não seja algo subjetivo? Olha, a gente tem uma dificuldade parlamentar para votar essa pauta quando você tem um parlamento que é formado por bancadas que defendem crenças religiosas em se tratando de reconhecimento de direitos. Então, essa é uma limitação. O ideal seria esse. O ideal seria que essas discussões todas fossem tratadas no parlamento, porque é o lugar de produzir texto normativo, de regulamentar a vida. Só que no silêncio do parlamento, o judiciário acaba tendo que atuar,
porque a sociedade não fica paralisada esperando o Congresso trabalhar e resolver votar determinadas leis. Então, essas questões são remetidas para o judiciário, como foi no caso do aborto, do feto anencefálico. Também não tem uma norma, mas que o Supremo Tribunal Federal decidiu porque havia um caso concreto que precisava da intervenção. Então, quando você normatiza, você torna aquele direito mais consistente, você encerra a discussão. Quando você não normatiza, fica sempre essa instabilidade e fica sempre essa disfuncionalidade de você ter que buscar na justiça uma tutela de um direito que poderia existir na lei. A gente vive um momento disfuncional, porque hoje quase tudo para na justiça também, na falta de capacidade de decisão, de conversar, de resolver determinadas questões, tudo vai para o judiciário, desde a escolha da escola de um filho até uma eleição municipal ou uma eleição para presidente. E esse fenômeno não é só brasileiro, esse fenômeno acontece no mundo todo. Não é razoável, não é racional. E assim, o judiciário não pode substituir a sociedade em determinadas escolhas. Eu acho que precisa retomar esse processo legislativo de uma forma mais clara, mais permeável. O Congresso precisa legislar, mesmo que seja contra determinados interesses, ainda que seja para decidir de uma forma que impacte, com alguns retrocessos à sociedade, o debate precisa ser provocado. A gente nunca votou no Congresso brasileiro nenhuma legislação para tratar de aborto, ainda que seja para dizer que é contra, porque pode ser que essa representação tenha uma visão contrária à descriminalização da prática do aborto. Mas o que não é razoável é que isso não seja nem discutido, como se não existisse. Sim, exatamente. Deixa para lá, não, que é isso, gente? Sabe, imagina. Avestruz, enfiar a cabeça embaixo da terra não muda o fato de que a sociedade avança, de que as coisas acontecem, de que as pessoas se transformam. Então, a gente lida com o mundo em carne viva e o judiciário tem assimilado essa demanda. É isso que tem acontecido. E aí é uma perda de energia, né? O foco deveria ser outro e fica todo mundo... É quase como um enxugar gelo, né? Se cada um fizesse ali a sua parte, as pessoas, com responsabilidade, as pessoas também estariam mais conscientes, né? E aí uma outra coisa aqui que eu sublinhei, Andréa, fala sobre... o parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos, olha que maravilha, para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Planejamento familiar também, hoje em dia, parece um palavrão, né? Planejamento familiar, questões de educação sexual na escola. Se fala planejamento familiar, invariavelmente, quem assume esse discurso hoje de ter que ter um planejamento familiar é quem quer decidir pelo outro que tipo de família o outro vai ter. O que é uma aberração, é uma loucura isso. Você não vai caçar o desejo nem a vontade de ninguém de escolher que tipo de família vai ter, quantos filhos vai ter. Agora, quando você fala da educação sexual, é fundamental, porque, infelizmente, nós temos números epidêmicos de violência contra a criança, inclusive violência sexual praticada por familiares, por pais, padrastos. É muito dura essa realidade. E grande parte das vezes, essas crianças só identificam o abuso por causa da orientação que elas recebem na escola. Se você subtrai da escola o direito de informar, de esclarecer, você perpetua a violência contra essas crianças e esses adolescentes. Isso é perverso. Então, é um falso moralismo, é assustador que não se garanta esse direito para as crianças e para os adolescentes. O trabalho da escola é fundamental na identificação do abuso, da agressão, da violência e no acolhimento da criança, porque essa mesma Constituição diz que é obrigação do Estado, da sociedade, da família, né, da comunidade,
a proteção da criança e do adolescente. Então, isso é obrigação também da escola, também da comunidade. Quando começa a faltar essa rede de proteção, a parte vulnerável fica ainda mais vulnerável. E aí, infelizmente, o Estado só aparece na hora de punir, porque vai e encarcera uma criança, um adolescente de 15 anos, de 16 anos, porque faltou em toda a rede de proteção anterior, que também tem previsão constitucional e tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é aquele... É um ciclo. A criança não tem... Esse final de semana eu fiz um plantão judiciário e recebi 3 processos e eram 3 apreensões de adolescentes, os 3 muito parecidos. Tentativa de furto de celular, na verdade, tentativa de roubo. Um deles, o uso de arma que não era arma real, era arma de brinquedo, uma outra jogaram a moça no chão. Quer dizer, houve a prática de um ato infracional e pegaram os menores e levaram para o plantão. Os 3 processos exatamente idênticos. Nenhum deles tinha casa, nenhum deles. A mãe desaparecida, nenhum deles tinha pai no registro de nascimento. E assim, nenhum adulto responsável que você pudesse chamar e entregar a criança, o adolescente para assinar um termo de responsabilidade. E aí a fúria das pessoas, claro, querendo segurança, porque é um direito também você viver com segurança, você poder transitar sem sofrer um assalto, sem ter seu celular roubado, é um direito, mas sabendo que esse adolescente vai para uma instituição de acolhimento, e aí não tem saída, porque nessa instituição, se ele ainda não estava destinado à prática de um crime, ele vai ser acolhido por alguém que o queira praticando crimes. Então, é muito dura a realidade, e é uma realidade que está em volta da gente. Quando a gente fala da sociedade, de doar, de pensar no outro, a gente tem que pensar no outro, mas no outro que é muito diferente da gente. No outro que não é a pessoa que mora do nosso lado, mas é o outro que vive uma realidade, muitas vezes invisível. E que é mais conveniente a gente não olhar para não ter que pensar nessas questões e para não ter que viver com esse dilema, porque é um dilema, é uma angústia você viver numa sociedade tão desigual. Como é que é possível a gente se organizar para essa sociedade ser menos injusta, ser menos desigual? E seguramente, se a gente consegue fazer isso, você vai tirando a pressão dessa sociedade, o ambiente de convivência vai ficar melhor para todo mundo, não é só para quem vive na parte mais miserável da desigualdade, vai ficar melhor para todo mundo. Isso para mim é óbvio, né? É óbvio. Mas é muito difícil sair da própria bolha, né? Olhar para o entorno. É fácil ficar ali comentando, julgando, inclusive porque as pessoas não sabem. Eu sempre acredito na boa fé das pessoas, sabe? Eu sou uma otimista, assim, por natureza. E acho ótimo, senão, né? O que vai ser da gente se a gente não for otimista? Mas as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, elas não sabem, né? Elas não conhecem realmente uma outra realidade. O Instituto Fazendo História, todos os projetos, né, que estão ali inseridos têm em vista a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? As famílias acolhedoras, que eu venho conhecendo já há algum tempo, um pouquinho mais de profundidade, que é um trabalho absolutamente fantástico, né? Na verdade, o que toda a equipe técnica faz, com a ajuda dessas famílias que se propõem, se dispõem a cuidar dessas crianças, enquanto elas estiverem na situação judicial para ser resolvida, essas famílias acolhem, mas a equipe técnica e essas próprias famílias estão trabalhando para tentar resgatar essa família de origem da criança. Porque é muito fácil a pessoa falar assim, essa mãe é louca, essa mãe é drogada, essa mãe é vagabunda. Eu tenho até medo aqui de reproduzir os termos que a gente ouve, que mãe é essa que deixa um filho?
são pessoas doentes, são pessoas dependentes químicas, são pessoas com processos gravíssimos de históricos de violência, quando eram crianças e adolescentes, foram abusadas e viram padrasto abusar da filha e ficaram do lado do padrasto e acabaram se envolvendo com crime organizado, porque a concorrência é desleal, né? O crime organizado não espera que ninguém fale inglês, espanhol, que tenha MBA, que tenha não sei o quê, ou simplesmente a conclusão do ensino fundamental, né? Então, quando a pessoa não sabe ou não se propõe a entender que a realidade é essa, fica mais difícil ainda para perceber, nossa, mas eu não estou fazendo nada, nossa, será que eu posso ajudar de alguma forma, né? Esse trabalho das famílias acolhedoras é comovente, Renata, é comovente. E é mais comovente quando a gente percebe que grande parte das famílias acolhedoras não são famílias acolhedoras ricas ou não são famílias acolhedoras de classe média alta. São famílias acolhedoras pobres que exercitam a solidariedade. Então, você tem crianças em situação de vulnerabilidade e que não estão na iminência de ter o poder familiar destituído para serem dadas em adoção. Elas precisam temporariamente de uma família que as acolha, porque lugar de criança não é em abrigo, por melhor que seja o abrigo, lugar de criança é em casa. E essas famílias se disponibilizam a acolher essas crianças, a acompanhar o cotidiano da criança, para a criança ter reduzido o dano daquela experiência de abandono temporário. Nós temos aqui no Brasil uma tribo de índios, que são os índios Karaô. A gente deveria aprender mais com os nossos indígenas, né? Porque nessa tribo não existe a relação de parentalidade como existe na nossa sociedade. Todos os adultos são pais de todas as crianças, pais e mães de todas as crianças da tribo. Então, a responsabilidade pela educação e pelo crescimento daquelas crianças é de todos os adultos. Nesse sentido, você consegue entender que as famílias acolhedoras entendem esse tipo de solidariedade, porque elas se sentem responsáveis pelo acolhimento. Se a gente exercitasse essa disponibilidade, ainda que não possa, porque tem outras formas de auxílio para as crianças e adolescentes, ainda que você não tenha condição estrutural de acolher, de levar para a tua casa, de acompanhar o cotidiano, você pode apadrinhar uma criança, você pode se responsabilizar pelo acompanhamento em um curso extracurricular de informática, de inglês, de balé. Quantas crianças e adolescentes encontraram as alternativas para a vida delas nessa acolhida? E é importante que essa acolhida seja divulgada, porque também se as pessoas não sabem que existe, elas não vão nunca participar de ouvir falar. Então, a nossa sociedade precisa, de verdade, sabe, criar grupos mais articulados de acolhimento, de solidariedade, para a gente exercer essa obrigação, porque imagina que maravilha a gente viver numa sociedade que todos os adultos são responsáveis por todas as crianças. A gente não ia admitir que uma criança vivesse o abandono que vive, como a gente tem visto aí com muita frequência, sabe? E a gente ia parar, e a gente ia sair dessa situação confortável para muita gente de apontar dedos, né? E falar, não, mas muita gente fala, nossa, mas por que a adoção, o processo é tão lento, né? O que está esperando? A família não tem mais jeito mesmo, tem aí um monte de gente querendo ter filho, não consegue. Vai, deixa a criança aí para eu tenho uma família aqui de médicos formados, não sei onde, estão aí para casa maravilhosa, de não sei quantos metros quadrados, esperando uma criança, a criança não vem, entendendo que o processo é natural. Não, o natural seria não ter criança para adotar, né, Andréa? Claro, claro. Esse era o ideal. O ideal é que as crianças, assim, que não tivesse, primeiro que não tivesse nenhuma criança em abrigo, né? A gente não deveria ter nenhuma criança em abrigo. E depois é isso, as crianças não precisariam passar por esse abandono, porque todo mundo se responsabilizaria por elas. E a gente vê tantos casos graves de abandono, e não só de crianças pobres ou de crianças que não têm onde viver, onde morar. A gente teve aquele episódio daquele menino no sul do Brasil que foi morto pela madrasta. Ele chamou toda a rede de proteção e toda a rede falhou. Quando a gente falou no começo da nossa conversa da escuta, da importância de ouvir, da importância de ser sensível à escuta das pessoas que nos procuram, eu acho que é muito, muito por aí.
Precisa ouvir. De prestar atenção, né? Pera um pouquinho, alguém está falando comigo. André, a gente está chegando aqui no finalzinho, eu sei que a sua agenda é super complicada, e já te agradeço demais aqui a sua disponibilidade, gentileza. Outro dia eu sigo você nas suas redes sociais e você tem coisas sempre super interessantes, e eu vi lá uma foto, né, que dizia assim, despedir da febre. Menina, você já se imaginou na condição de uma família acolhedora, se despedindo daquela criança que esteve ali com você? Olha... Aquela foto do Museu da Língua Portuguesa, de uma instalação da Bia Lessa, que era linda, do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. Lindo, lindo. Despedir da febre, né? Despedir da febre. E é um momento de ruptura quando você traz isso para a infância e para a adolescência. Você imagina a dor que deve sentir uma criança na hora que precisa ver a relação afetiva, o acolhimento dela, o ninho dela desfeito. Não é fácil. Então, eu acho que como adultos, como responsáveis, como pessoas preocupadas com o outro, a gente precisa se envolver mais nesses projetos, estar mais disponível para conhecer e atuar sempre que for possível. O trabalho é muito bonito e eu fico muito feliz da visibilidade que você vem dando a esse trabalho nessas lives de hoje e o tempo todo. Obrigada, viu, Renata? Obrigada a você. E aqui tem o Diego falando que o seu livro ele está lendo Velhos São os Outros. Ele está se emocionando demais, a mãe dele está com Alzheimer. E você, enfim, fala ali no coração dele. Esse trabalho também é fantástico, né? Crianças e idosos, né? Tem ali alguma relação, né, Andréa? Que eu não lembro quem é o autor que fala isso, mas que define os dois fatos marcantes da nossa vida são o nascimento e a morte. Então, é nesse momento que a gente vive assim maior desafio de se perceber humano. E a vida é o que a gente constrói nesse intervalo. São dois momentos muito, muito intensos. E escrever sobre o envelhecimento foi muito difícil para mim, não só porque estou envelhecendo, mas porque convivo com muitas pessoas que envelhecem, e falar de envelhecimento também é falar de perdas. A gente aqui está falando de uma infância com perdas, que não deveria ser normal, mas que é normal para um grupo grande de crianças e adolescentes nesse Brasil. Mas não tem jeito, assim, ao longo da vida a gente vai experimentando algumas perdas definitivas e o Alcione Araújo, que era um amigo querido, que já nos deixou, que era um escritor que eu amava, e ele dizia que a gente vai se transformando num jazigo dos nossos afetos, que as pessoas vão morrendo em nós, então vão ficando esses buracos, e a gente vive com a lembrança de todo mundo que já passou pela vida da gente. Não é um momento fácil encarar esse momento de envelhecimento, de morte, mas é um momento necessário, é um momento que nos constitui. Então, não adianta, né? A gente precisa lidar com o tempo de uma maneira mais resignada, porque ele vem independentemente da nossa vontade. Agora, o que a gente faz com ele, a gente pode escolher e trabalhar no acolhimento da infância e da juventude é um trabalho muito importante, digno, um convite aí que eu faço para vocês todos. É isso mesmo, né? E sempre pensando, vendo, absorvendo a ciência, a educação como a matéria-prima essencial, né? Porque quem sabe, quem tem informação se cuida, se torna uma pessoa mais independente, mais zelosa de si e dos outros, né? E é um privilégio, né? Quem está chegando agora, muito obrigada. A live vai ficar aqui à disposição com a Andréa Pachá, juíza, escritora, uma mulher fantástica que usa a voz para benefício da humanidade e da coletividade. André, é um privilégio. Muito obrigada pela sua gentileza, pela sua força e doçura na mesma proporção da sua fala, do seu sorriso. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Por esse trabalho lindo, fiquei muito feliz de ter conversado com você essa tarde. Muito, muito, muito obrigada e boa sorte aí nesses projetos todos. Um beijão bem grande. Gente, a gente se vê aqui, a gente vai continuar. Beijão para todos. Obrigada, Andréa. Tá.